e abrirem as vossas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 4, Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 13, 14 e o 15. Graças a Deus. Eu vou esperar os irmãos encontrarem. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui adorando o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor: eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Amém? Toma assento, queridos irmãos e irmãs. Eu quero ministrar uma palavra nesta noite. Eu coloquei um tema nesta mensagem: fazer projeto é necessário, mas sempre entendendo a soberania de Deus. Fazer projeto é necessário, mas sempre entendendo a soberania de Deus. Todo servo de Deus, irmãos, ele deve ter objetivo. Todo servo de Deus, ele deve ter planos. Todo servo de Deus, ele deve ter projetos. Todo servo de Deus, ele deve ser focado. Ele deve ter um foco. Ver quais são as prioridades. E todo servo de Deus, ele deve ter ideais. Eu quero nesta noite, baseado na palavra de Deus, dar alguns conselhos pastorais para a igreja do Senhor nesta noite. É claro que o objetivo principal de todo crente deve ser o reino de Deus, como diz a Bíblia. O objetivo principal de todo aquele que professa o nome do Senhor deve ser o reino de Deus. A Bíblia nos ensina assim. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 29, nos diz assim a palavra do Senhor: não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, ou que haveis de vestir, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais dela. Versículo 31. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro o reino de Deus. As demais coisas necessárias para a sua vida vai ser acrescentadas. Marcos ainda diz, Mateus, capítulo 6, na verdade Mateus 6:33, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu disse aqui, meus queridos irmãos, que todo servo de Deus tem que ter objetivo, tem que ter planos, tem que ter projetos, tem que ter foco, tem que ter ideais, é porque o ser humano ele é um ser tricótomo, ou seja, corpo, alma e espírito. As coisas espirituais devem ser prioridade. Porém, você não pode se esquecer que você também é um corpo físico que necessita de muitas coisas. Como um ser tricótomo, você deve ter o cuidado da sua vida no total, na totalidade. É claro que no sentido espiritual, nós como servos de Deus, nós devemos viver como que se Jesus fosse voltar agora. Temos que ter planos, temos que ter projetos, temos que ter ideais, temos que ter focos, com certeza. Mas no sentido espiritual, nós temos que viver como se Jesus fosse voltar agora. Eu tenho projeto de algumas conquistas, como assim muitos irmãos aqui também têm, mas em momento algum eu posso descuidar da minha vida espiritual, porque muitos projetos que eu tenho a médio e a longo prazo, muitos projetos meus, como nós somos pessoas que projetamos constantemente, muitos projetos nós não vamos alcançar. Porque muitas coisas que você vai ter projetado, Jesus vai voltar a arrebatar a sua igreja, os seus projetos ficam, mas não tem problema. O importante é nós não nos esquecermos do reino do céu. Porém, você deve ter os seus projetos, os seus planos também. Mas isso não quer dizer que não temos o direito de planejar, de desenvolver projetos para as nossas vidas em todos os aspectos. Devemos desenvolver projetos para a nossa vida em todos os aspectos. Hoje, irmãos, é o último dia do ano, 31 de dezembro de 2012. Muitos de nós, no decorrer deste ano de 2012, alguns de nós alcançamos sucessos nos nossos projetos, nossos objetivos, nossos ideais, porque nós tivemos foco, nós fizemos projetos e corremos atrás, nós fomos persistentes. Muitos irmãos aqui eu me alegro ao ver o sucesso que eles alcançaram. Eles tiveram foco, ideais, projetos, e foram persistentes, e foram à luta, e alcançaram sucesso. Isso eu muito me alegro. Há irmãos nossos aqui, que eu estava hoje lá em casa, orando, lendo a palavra de Deus, e pensando nisso. Há irmãos aqui, que o que ele hoje devolve de dízimo na casa do Senhor era o seu salário do mês. 1.500, 1.800, 2.000 reais há um ano atrás. Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que projetaram, planejaram, mas não se esqueceram do lado espiritual. Sempre na casa do Senhor, servindo a Deus, em contato com Deus, servindo ao Senhor com fidelidade. E para essas pessoas, Deus tem bênçãos para derramar sobre as suas vidas. Porque fazem planos e projetos, mas sem se esquecer do principal, servir a Deus com fidelidade. E eu me alegro
com esses irmãos que foram bem-sucedidos. Mas, porém, irmãos, muitos não alcançaram vitória, muitos não tiveram êxito, talvez porque não fizeram nenhum tipo de programação. Não programou, não projetou nada. Não foi em busca de nenhum objetivo, não planejou nada, não desenvolveu nenhum tipo de projeto, não focou em nada e não lutou por ideais nenhum. Pessoas, irmãos, sem projeto, pessoas sem foco, sem objetivo, sem ideais, pessoas assim são pessoas paradas, pessoas estagnadas, paradas no tempo. São pessoas desmotivadas, sem motivação alguma, tanto faz chover para cima como para baixo. Tá bom, deixa assim mesmo. Ah, tá bom. Mas você deve pensar grande, meu querido irmão. Deus te deu sabedoria para você conquistar, alcançar. E se você acreditar e ir à luta, partir para cima, tendo como prioridade Deus, eu tenho certeza que como Deus abençoou muitas pessoas, Ele vai abençoar você também, porque Deus não tem filho predileto. Diante dos olhos de Deus nós somos todos iguais. A diferença é que muitos vão em cima, muitos partem para cima, partem para a luta, partem para a peleja. Não fica só em oração, oh Deus, e no programa, no projeto, não tem um foco. Não, ele ora e age, no sentido de orar e ação, oração. Ora e age, parte para cima, que Deus vai abençoar a sua vida, se você tiver como prioridade Deus, e não você mesmo. Deus te abençoa e você abençoa a obra de Deus. Deus abençoa a sua vida e você abençoa a obra de Deus. Agora, quando os seus projetos são focados em você mesmo, dificilmente você vai ter sucesso na sua vida. Eu digo uma coisa nessa noite. Por favor, não entre em 2013 com essa pedra. Mas que pedra é essa? Pedra da desmotivação, do desinteresse, do comodismo, da inércia. Não tá bom. Deixa assim mesmo. Porque a Bíblia diz, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39, Jesus diz assim, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E o versículo 40 diz assim, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Meus queridos irmãos, Jesus não poderia ter tirado essa pedra ele mesmo? Jesus poderia ter ele mesmo tirado essa pedra, mas tem coisas que é eu e você que podemos fazer. O Senhor, irmão, você pode ter certeza que o impossível, se você crer, Ele faz. Mas o possível, você tem que se mexer do lugar. Você tem que se levantar. Você tem que partir para cima. Você tem que ir em busca. Você tem que partir para cima para conquistar. Porque o impossível é para Deus. Agora, o possível é você que tem que fazer. E aí, vai continuar ainda com essa pedra
impedindo a sua bênção e a sua vitória. A perda da desmotivação, não projeta nada, não tem foco de nada. Irmãos, nós que não temos lá uma bela condição financeira, não podemos fazer projeto a curto prazo, mas você pode fazer um projeto a médio prazo, a longo prazo. Eu vou conquistar, eu vou alcançar, e vai batalhando, e você consegue. Só não pode ficar parado, senão vem 2013, vem 2014, vem 2020, e você está do mesmo jeito. Porque Jesus ele pode voltar hoje, antes de chegar 2013. Mas também ele pode demorar mais 50, mais 100 anos. Na primeira epístola de João, João escreve que, filhinhos, é já a última hora. Porque nós, como crentes, devemos pensar sempre assim. Jesus pode voltar a qualquer momento. Porém, nós temos que ter projetos. Eu disse que todo servo de Deus deve ter objetivo. Deve ter planos. Planeja, meu irmão. Tem objetivos, planejamento, faça projetos, reúne a família, conversa sobre aquele projeto, ora sobre ele. Todo servo de Deus ele tem que ter um foco. Não sair atirando a torta direita. Ver o que é prioridade. Se você não tem sua casa própria, a tua prioridade é a casa própria. Converse entre família, vê a prioridade e foque-se em conquistar a sua casa própria. Se você já tem a casa própria, o foco, um carro para andar com a família, para ter mais comodidade. Todo servo de Deus, ele tem que ter ideais, ele deve ter propósito. Eu disse que eu ia dar alguns conselhos aqui nessa noite, e eu gostaria que você guardasse esses conselhos da parte de Deus para a sua vida. O tema que eu dei para essa mensagem, fazer projeto é necessário, mas sempre entendendo a soberania de Deus. Eu quero, dando continuidade a esse tema, dessa ministração sobre os projetos, nós devemos programar melhor a nossa vida em todos os aspectos para 2013. Se você não fez uma programação para 2012, faça uma programação para 2013. Ah, pastor, mas Jesus pode voltar. Se Jesus voltar, aleluia! Dentro da sua programação já está o reino de Deus como prioridade. Já está o reino de Deus como prioridade. Mas faça uma boa programação para 2013. A primeira coisa, irmãos, que nós temos que programar para a nossa vida é fazer uma programação, projetar a nossa vida espiritual. Eu já coloquei como em primeiro lugar porque a vida espiritual é prioridade. Faça um projeto, uma programação de orar mais em 2013. Faça um projeto, uma programação de jejuar em 2013. Se você não programou 2012 com oração e com jejum, programa 2013 com oração e jejum. Ora mais, busca mais a Deus. Faça um jejum pela tua vida espiritual. Faça uma programação, um projeto de ler mais a Bíblia. Se a tua Bíblia só foi sua companheira, só para vir ao culto, programa para 2013 ler ela em casa. Se você nunca leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, faça uma programação para 2013.
Comece o ano de 2013 lendo a Bíblia. Faça um projeto de ler a Bíblia toda nesse ano de 2013. Tem pessoas, irmãos, que nunca leu a Bíblia toda. Ele nunca leu a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse. Faça uma programação de ler mais a Bíblia. Programa a sua vida, projeta a sua vida em ser um dizimista nesse ano de 2013. Quem sabe 2012 você não programou e nem não fez parte dos seus planos ser um dizimista da casa do Senhor. Deus não precisa dos seus 10%, meu irmão. Ele não precisa, mas Ele aceita e te abençoa. Falar que Deus, sendo o dono da prata e do ouro, Deus que criou tudo a partir do nada, falar que Deus precisa dos 10% do meu ganho, eu estarei mentindo. Deus não precisa. Mas Ele recebe como louvor, como adoração e abençoa a sua vida. Porque o teu dízimo vai ser revertido para a obra de Deus na terra. E você vai ser um participante da obra de Deus na terra. Se em 2012 você não programou, não projetou nada disso, projeta para 2013 ser um dizimista fiel na casa do Senhor. E que venha fazer parte da tua vida também, você lê bons livros. Quem sabe o ano de 2012 passou todo e você não leu nenhum livro que fosse para edificar a sua vida espiritual, para trazer mais conhecimento para a tua vida espiritual. E faça uma programação também para 2013, no sentido da vida espiritual, de levar Deus mais a sério. Programa. Irmãos, a nossa vida é feita de projetos, de programações, de ideais, de foco, de objetivo. E o objetivo maior de todos aqueles que professam o nome do Senhor é servir a Deus melhor, ter uma vida espiritual mais abundante. Programa a sua vida para 2013. Programa a sua vida para ter uma vida conjugal melhor. Faça uma programação em prol da sua vida conjugal. Para você que é casado, programa a sua vida conjugal melhor. Ser mais atencioso para o seu cônjuge. Voltar um pouco mais da sua atenção para a sua esposa. Um pouco mais da sua atenção para seu esposo. Ser mais carinhoso com a sua esposa, com o seu esposo. Eu não estou dizendo ser carinhoso com interesse, não, irmãos. Não é aquele carinho interesseiro, querendo algo mais depois. Não. É ser carinhoso com ele e com ela, como ser humano. Programa tudo isso para a sua vida em 2013. Eu disse que a nossa vida, ela envolve corpo, alma e espírito. Nós devemos programar a nossa vida nesses aspectos. Seja mais carinhoso, mais compreensivo, mais compreensiva. Seja mais amigo. Seja mais romântico. Se nesse ano de 2012 você não surpreendeu a sua esposa com nada, meu irmão, você está no prejuízo. Se nesse ano de 2012 você não surpreendeu o seu esposo com nada, minha irmã, você está no prejuízo. Surpreende. Chega com a flor, uma caixa de bombom. Vai lá e compra alguma coisa que você sabe que ela gosta, que ele gosta. Faça algo que venha surpreender o teu cônjuge. Porque tem coisa, irmão, que é Deus que faz, mas tem coisa que é eu e você que precisamos fazer.
E essa parte conjugal é coisa que eu tenho que fazer. É os esposos que tem que fazer, é os esposos que tem que fazer. Não é Deus que vai fazer. Você deve orar pela sua esposa, você deve orar pelo seu esposo, mas tem uma parte do companheirismo, do carinho, da atenção. Essa parte é você e eu que temos que fazer. Programa a tua vida para 2013, para que a tua vida conjugal seja mais abençoada ainda. Programa a tua vida no sentido familiar, no sentido do respeito mútuo. Os pais ter respeito pelos filhos, os filhos pelos pais, no sentido familiar, uma família que se respeita mutuamente. Às vezes nós somos meio bonzinhos de fora, mas quando os nossos filhos fazem alguma coisa, a gente fala assim, mas é um burro mesmo, parece que é retardado, e a gente não fala assim por de fora. E o prejuízo é só nosso. Queremos ter uma família abençoada, mas às vezes a gente não coopera. Então nós precisamos programar a nossa vida também, nesse sentido familiar. A família, irmãos, é a célula máster da sociedade. Família desestruturada, sociedade desestruturada. O inimigo tem atacado ferozmente as famílias cristãs, porque as famílias cristãs, irmãos, elas são orientadas pela palavra de Deus. Então o adversário, ele tem perseguido as famílias cristãs que observam a palavra de Deus para desestruturá-la. Temos a palavra na mão. Quando a Bíblia manda nos amar o próximo, nós temos facilidade em amar e perdoar o próximo, mas não é o próximo mais próximo, que é o nosso filho, a nossa filha, nosso esposo, nossa esposa. Nós temos facilidade de pedir perdão para os de fora, para os irmãos que sentam no banco ao lado, mas temos dificuldade de olhar no olho do esposo, da esposa e dizer, eu errei, me perdoa. Às vezes o orgulho toma conta do nosso ser, e nós queremos consertar as coisas, sabe, deixando o tempo passar, e nós não temos essa capacidade de reconhecer os erros e dizer, eu errei, me perdoa. Não temos condições de olhar para o filho adolescente, a filha adolescente, e dizer, olha, o pai errou, perdoa o pai. Às vezes, por sermos obreiros, como eu sou pastor, tenho dificuldade de olhar para minha filha, para o meu filho, e dizer, perdoa, meu filho, perdoa, minha filha, porque o pai errou, porque nós ficamos com orgulho, porque eu sou um pastor, como que eu vou pedir perdão para um filho adolescente? E os nossos filhos vão crescendo na igreja, simplesmente por tradição religiosa, mas quando pegar uma certa idade, irmão, corremos o risco de perder os nossos filhos para o mundo, porque às vezes não faz parte da nossa programação cuidar da nossa vida familiar com mais respeito, sem usar palavras de baixo calão. Às vezes nós ficamos em cima de ameaças físicas. Às vezes nós programamos a nossa vida só no sentido de igreja, só no sentido espiritual, e não programamos nada no sentido de recreação entre família. Você, meu irmão, minha irmã, obreiras, cooperadoras da obra de Deus, não projete a sua vida só no sentido espiritual, só no sentido eclesiástico, igreja, se esquecendo do lado recreativo com sua família. Faça uma programação, meu irmão, minha irmã. Liga para o pastor e diz, pastor, eu não vou na igreja hoje não. Hoje eu vou passar o dia com a minha esposa, com os meus filhos.
nós vamos para Maringá, nós vamos ir num restaurante passar o dia junto, nós vamos no Parque do Mingau passar o dia junto, tomar um sorvete, e depois, à noite, nós vamos pegar uma cineminha. Não é pecado não, meu irmão, minha irmã. Depende do que você vai assistir. Você pegar a sua família, ir lá no cinema, assistir um filme, comer uma pipoca, comer um algodão doce, depois ir embora com a família. Isso vai ser uma bênção para a sua família. Mas a gente faz programação só no sentido espiritual, eclesiástico, igreja. A nossa vida não é só igreja. A nossa vida não é só espiritual. Nós não somos os seres só espiritual. Nós somos seres físicos também. Emocional. E nós precisamos cuidar da nossa vida também nesse sentido. Recrear. Não é todo final de semana também. Nós temos que ter, irmãos, um equilíbrio. Equilíbrio é a palavra certa. Equilíbrio. Cuidar da vida espiritual, cuidar da vida familiar, cuidar da vida conjugal, cuidar da vida eclesiástica, no sentido de igreja, suas responsabilidades, os seus ministérios que você tem diante de Deus na igreja. Tem que ter equilíbrio. E às vezes fazemos todas essas programações e esquecemos também do lado eclesiástico, que é a igreja, que deve fazer parte da nossa vida também. Nós sermos mais assíduos. Nós temos pelo menos, irmãos, eu vou colocar 3 vezes 4, 12 cultos por mês. Vamos colocar 120 cultos no ano. Irmãos, desses 12 cultos no mês, tem pessoas que só vêm um. Ceia do Senhor. Está errado. Nós não podemos nos tornar aquele crente papaceia. Só vou na ceia. Não, meu irmão. Programa a sua vida um pouco mais voltada para a igreja. Vem adorar a Deus. Em coletividade. Porque a nossa vida espiritual é constante. A nossa adoração é constante. É ininterrupta. Mas no sentido de adorar a Deus coletivamente, vem mais para a igreja, meu irmão. Fica fazendo o que em casa? Tem irmãos aqui, irmão, de idade, mais de 80 anos. Às vezes eu chego aqui 7h20, o culto começa às 7h30, às vezes 7 horas. Já tem irmão com mais de 80 anos aqui na porta. O irmão Zé Lopes sobe lá de baixo, às vezes está de sanfona. Tem irmão aqui jovem, adolescente, novo, saudável, que não vem para a igreja. Fica em casa, não sei fazendo o quê. Cria-se alguns grupinhos paralelos e por lá fica. É muito bom isso. Porém, você deve ter equilíbrio. Programar a sua vida também no sentido eclesiástico. Ser mais assíduo, mais reverente, mais dedicado com os compromissos. Programar a sua vida no sentido ministerial. Isso aqui é para nós que temos ministérios. Temos vários ministérios aqui dentro da igreja. Eu não chamo de departamento, porque departamento dá a ideia de que é um setor separado. Eu chamo de ministério, é porque todos nós temos que estar envolvidos. Há igrejas nossas, irmãos, que criaram departamento, não existe ministério. O departamento do círculo de oração, os jovens não vêm. O departamento do ministério infantil, os adultos não vêm. Só dá as irmãs do ministério infantil
E as crianças, e às vezes não tem nem obreiro para ficar na porta. O departamento de jovens, as irmãs não vêm. O departamento de oração, os jovens não comparecem. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. É ministério. Todos nós temos que estar envolvidos juntos. Comprometidos seria o certo. Termos o mesmo compromisso. No sentido ministerial, nós temos mais comprometido, mais dedicado, e à disposição de Deus e do ministério, sermos exemplo, irmãos. Ser obreiro exemplo. A Bíblia diz que o obreiro, o apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo, seja exemplo dos fiéis. Exemplo de fiéis, irmão. Ser exemplo dos fiéis. Isso aqui é para obreiro. Tem obreiro que é um péssimo exemplo, até para o infiel. Quem dera para o fiel. Não vem para a igreja, não comparece. Não vai em reunião. Não vai para a igreja. Some, não dá satisfação. Programa a tua vida nesse sentido ministerial também. O ministério que eu exerço e você exerce é diante de Deus, irmãos. É Deus quem vai avaliar o teu ministério. É Deus que vai avaliar o meu ministério. Como é que eu estou me programando nesse sentido ministerial? É Deus quem vai fazer essa avaliação. Seja exemplo no ministério. No sentido também, programa a sua vida profissional com mais dedicação, seja mais zeloso para com aquilo que você executa, aquilo que você faz, porque assim você poderá conquistar posição na empresa onde você trabalha. Trabalhe na empresa lá onde você trabalha como se estivesse trabalhando para o Senhor, a Bíblia diz. Dê o seu melhor na empresa onde você trabalha. Ah, mas não tem reconhecimento. Deus vai te abençoar. Deus vai reconhecer. E Deus vai fazer você prosperar ali. Dê o seu melhor na empresa onde você trabalha. Ainda tem alguém, um companheiro de trabalho, venha dizer assim, larga a mão de você puxar saco, rapaz. Larga a mão de você ir. Não. Dê o seu melhor na empresa onde você trabalha. E Deus vai te abençoar. E você pode conquistar posição nessa empresa onde você trabalha. Agora eu digo para aqueles que estudam, façam uma programação também para os seus estudos. Pega firme desde o começo do ano, para que você possa ter notas boas, para depois não ter que se desesperar no final do ano, ou até parar no meio, como muitos fazem. Programa as coisas. Começa já as aulas agora em fevereiro, se esforçando. Tem pessoas que deixam para se esforçar já no último bimestre. Às vezes até vai para recuperação. E é uma batalha, tem pessoas que falam, não, eu parei, eu vi que não ia passar mesmo, desisti. Porque não programou. Levou a coisa de qualquer jeito e depois se apertou, já nos últimos bimestres. Aí teve dificuldade e às vezes até reprova de ano. Programa também no sentido de estudo. As páginas sociais, irmãos, é muito bom. Isso aqui é para os jovens, aqueles que estudam. As páginas sociais é muito bom. Você pode interagir, evangelizar as pessoas, postar coisas interessantes, relevantes, edificantes. Porém, mesmo sendo tão boas as páginas sociais, usa também o seu computador para que você possa fazer pesquisa, principalmente naquelas áreas que você tem dificuldade. Se é o português, usa o computador. Matemática, ciência, geografia. Programa a sua vida também no sentido de estudo.
Faça algum curso, afinal, o saber não ocupa espaço, não. Tenha objetivo, planos, projetos, focos, ideais, propósitos. Tenha assim um objetivo, eu vou me formar em alguma coisa. Eu vou ser alguém relevante. Parta para cima. E se esforce. Outra área aqui, irmãos, nós estamos vivendo um momento que ninguém programa nada nessa área. É no sentido de atividade física. Tem pessoas que pensam que a atividade física é pecado. Você não é um ser só espiritual. Eu já disse isso. Você precisa fazer atividade física. Hoje, você troca o canal da televisão, só aperta um botão. Vai levantar o vidro do carro, aperta o botão. Vai para a igreja, entra no carro já dentro da garagem. E desce na porta. Não faz nenhum tipo de atividade física. Vive uma vida sedentária. Saia dessa vida sedentária, isso faz mal para você. Faça alguma atividade física. Faz uma caminhada, levanta cedo. Amanhã eu trabalho cedo, faz uma caminhada à tarde. Caminha pelo menos 3 vezes por semana. Faz alguma coisa pela sua vida no sentido físico. Atividade física, caminhada. Pratica algum esporte, meu irmão. Ah, mas é pecado. Não é não, meu irmão. O pecado, ele está na sua porta por muitos meios. Você pode ser luz onde quer que você for. Ah, mas o crente não pode ir na academia. Quem falou isso? Você pode ser luz e sal onde você for. Se você tiver como prioridade Deus na sua vida. Pratica algum tipo de esporte. Compra uma esteira, lá uma bicicleta ergométrica. Mas é comprar uma esteira e uma bicicleta ergométrica e usar. Tem pessoas que compram. Eu fui na casa do meu irmão esses dias, ele tem um saco daquele de bater, pendurado lá, tem uma bicicleta ergométrica, uma esteira, e eu falei, rapaz, rapaz, tem uns 3 meses que eu nem sei o que é isso. Não adianta comprar e pular, não vai resolver. Compra lá algum equipamento e vai se exercitar, meu irmão. Entre em 2013 com propósito. Se você acha que você está acima do peso, eu estou bem acima do peso. Entra em 2013 com propósito, eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer. Eu estava conversando com o meu cunhado está pesando agora 130 quilos. Mas ele pesava 150 e alguma coisa. Ele veio pregar aqui um dia. E ele entrou com um propósito, eu vou emagrecer. Eu admirei ele fazer um propósito desse nas vésperas do Natal e Ano Novo. Porque, a gente pode programar isso aí depois da manhã, né? Tem um pouco no taxa ali, né? Mas eu admirei que ele gosta de comer uma carne. E no Natal nós estávamos ali, ele pegou um pedacinho de carne, só uma coisinha ali, um negócio, e o rapaz era bom de gasto, mais ou menos igual o Ricardo. Eu falei assim, rapaz, eu fiquei admirado, irmão, mas ele colocou um propósito. E ele conseguiu emagrecer de uns 2 meses ou 3 meses para cá, mais de 20 quilos. Eu fiquei admirado, porque ele colocou um propósito. Faz um propósito, meu irmão. Isso é por bem da sua saúde. Você vai se sentir melhor em todas as áreas da sua vida. Até psicologicamente. Então entre em 2013 com um propósito. Programa a sua vida também no sentido financeiro.
sentido financeiro. Irmãos, há pessoas que no sentido financeiro, que nós podemos economizar, tem pessoas que vivem em 2 e faz alimento na casa para 10. Vive em 2 na casa. Aí vai fazer o alimento, faz comida para 10. E depois não gosta de comer comida requentada. E joga o resto fora. Sem falar que isso é pecado, irmão. É pecado jogar comida fora. Lá em casa é uma guerra, meus filhos sabem. Eu brigo mesmo. Falo, o que é isso? Uma hora dessa tem muita gente passando fome. Tem gente que não tem o que comer. Tem gente que uma hora dessa não tem um alimento para pôr na mesa. Isso aqui está indo pro lixo. Tem o olho maior que a barriga. Eu chamo a atenção, irmão. Porque é pecado jogar alimento fora. Você sabia que 870 milhões de pessoas passam fome no mundo? 870 mil pessoas. 870 milhões de pessoas passam fome no mundo. Ou seja, isso é 12,5% da população mundial. 12,5% da população mundial passa fome, irmão. E tem pessoas que vivem em 5, faz comida para 10, depois joga o resto fora. E às vezes não tem nenhum um animalzinho, alguma coisa para dar, e joga fora mesmo. Isso é pecado. Enquanto alguém passa fome, você está jogando comida fora e também deixando de economizar. No sentido também financeiro, você pode evitar as coisas supérfluas. É aquilo que não tem utilidade nem necessidade. A pessoa tem lá 50 pares de sapato, ele vai lá e eu quero comprar isso aqui. E hoje sapato, o cartão de crédito no bolso, parcela em 20 vezes, se for preciso, e passa o cartão, e compra e traz para casa, se esquece. Programa a vida só numa direção. E nada de economizar em nada. Né? Seja um investidor na sua vida financeira. Aprenda a investir o seu dinheiro. O imóvel é a melhor opção de investimento. Eu fico admirado em jovens, muitos jovens, que ele programa, eu quero comprar um carro, ele não tem ainda um terreno, tem uma casa, quer comprar um carro, ele vai lá e compra o carro, financia a 60 vezes para pagar, um carro de 40 mil, 30 mil, 25 mil, não sei, depende da sua renda. E aquele carro de 25 mil, passa-se 2 anos, o carro vale 15. Agora, quando você vai e compra um terreno, se você pagar 40 mil no terreno, quando passar 3 anos, o teu terreno vai valer 100 mil. Mas ninguém pensa nisso. Esquece de programar a vida também nesse sentido de investimento. E tem pessoas que não investem em nada, não economizam em nada, ele gasta aquilo que não tem para adquirir coisa que não precisa, para impressionar uma pessoa que ela nem gosta. Compra às vezes o que não pode, gasta o que não tem, para adquirir coisa que não precisa, para impressionar uma pessoa que ela nem gosta. Vou comprar, então, como aí, ó, tem que ver o que tem. Né? Depois entra em conta e se aperta, e se enrola, se enforca, e às vezes fica numa situação até feia. Né? Tem pessoas que comem anu e arrota peru. É aquela pessoa nariz empinado. Não tem, mas quer fazer questão de demonstrar que tem. Quer ser aquilo que não é.
Aí come a nua, rota peru. Né? Come ovo e arrota caviar. Apertado, quer ter, né? Eu escrevi algo aqui, uma frase assim: é melhor você comemorar o aniversário com suco artificial e pão com carne moída do que fazer loucura e ficar devendo para os outros. Ah, mas eu vou fazer o aniversário, aqui vai ser festa de abalar. Depois fica devendo, toda imprensada, apertado, para encher a barriga dos outros, e os outros já saem falando, estava ruim, estava salgado esse negócio lá, né? Está meio frio o negócio. Porque quer impressionar os outros. É melhor fazer um aniversário com suco artificial, comer pão com carne moída ou com mortandela, ou seco, do que fazer loucura e ficar devendo para os outros. Ou nós programamos a nossa vida, irmãos, em todas essas áreas que eu disse aqui, ou então a pessoa vai ficar pagando aluguel o resto da vida, andando a pé o resto da vida. Nós precisamos programar a nossa vida em todas as áreas. Todas as áreas. A prioridade é a vida espiritual. Programa a tua vida para 2013, bem programadinha. Não esquece que você é um ser trícoto. Corpo, alma e espírito. Que você precisa saber administrar. Eu convido os irmãos a ficar de pé. Nós vamos orar, pedir a sabedoria de Deus sobre a nossa vida, porque nós precisamos saber administrar a nossa vida em todas essas áreas. Eu vou estar orando, depois vou estar lendo a palavra do Senhor junto com os irmãos. Amado Deus, querido Pai, nós estamos na Tua presença, Jesus querido. Temos, ó Pai, dado aqui, Senhor, conselhos, ó Pai, dentro, meu Deus, daquilo que a Tua palavra nos ensina. A Tua palavra nos diz que nós devemos ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Senhor,